nós vamos falar sobre o Hobbit, não necessariamente do filme, né, que é uma consequência do livro escrito por Tolkien. Ao longo dessa apresentação, nós vamos tentar demonstrar quais seriam as bases mitológicas, místicas ou esotéricas do Hobbit. Porque, na verdade, Tolkien, quando escreveu o livro, ele não tinha a intenção, nenhuma intenção mística, nenhuma intenção esotérica, até porque ele foi criado por um padre da Igreja Católica Romana, Francis Morgan, quando ele se tornou órfão. Ele já tinha perdido o pai, ele nasceu na África do Sul, mas foi criado na Inglaterra. Ficou até os 3 anos, se não me engano, na África do Sul. O pai faleceu na África, se não me engano, na África, e a mãe voltou para a Inglaterra, e algum tempo depois também ela faleceu. Então, dessa forma, ele foi criado num orfanato por um padre. Devido a essas circunstâncias, evidentemente, ele recebeu uma grande influência católica. Então, não há explicitamente no Senhor dos Anéis, não há explicitamente uma ligação com o catolicismo, mas ele não era, vamos dizer assim, uma pessoa dedicada ao estudo do ocultismo. Mas nós temos que observar como o trabalho dele foi produzido debaixo de uma influência mitológica muito grande. Essa influência dos mitos veio para o trabalho do Tolkien. Não era possível escapar da influência dos mitos. O Tolkien tinha algumas peculiaridades, né? Ele tinha um forte sentimento contra o uso tecnológico sem ética. Ele já combatia a poluição, né, naquela época. Ele tinha horror do consumismo e ele detestava máquinas de guerra. Evidentemente, ele viveu, né, entre 1892 e faleceu em 73, ele assistiu a várias guerras ao longo da sua vida. E ele participou diretamente da Primeira Guerra Mundial. E ele perdeu muitos amigos no front, na Primeira Guerra Mundial. E ele talvez só não tenha falecido durante a Primeira Guerra Mundial, porque ele contraiu uma doença muito grave, chamada febre das trincheiras, provavelmente causada pela insalubridade das trincheiras. Então, ele adquiriu essa doença, né, e ele foi tirado do front. E essa doença produz febres altíssimas. Ele ficou meses acamado e ela produz febres altíssimas. Algumas pessoas especulam que criaturas como os orcs, né, as criaturas das trevas que aparecem no filme, como os orcs, talvez tivessem uma influência daqueles estados mórbidos, né, psicológicos mórbidos, produzidos pela febre das trincheiras. Por outro lado, é claro que os exércitos alemães marchando naquele passo de ganso, naquela sincronia, né, aqueles uniformes negros, isso também pode ter influenciado a obra do Tolkien, o aspecto negativo da obra do Tolkien, vamos dizer assim, os aspectos negativos que aparecem na obra, né? Alguns autores que são mais cristãos, vamos dizer assim, eles querem fazer uma releitura da obra do Tolkien, uma releitura católica da obra do Tolkien, de certa forma colocando Galadriel como Nossa Senhora, né? Mas eu acho isso uma espécie de reducionismo, né? É reduzir a obra do Tolkien a um cristianismo oficial. E eu acho que a obra dele está muito distante disso. E o objetivo dele era criar uma nova mitologia para a Inglaterra. Ele achava que a Inglaterra tinha uma mitologia muito pobre, então ele resolveu criar uma nova mitologia. Então,
daí nós percebemos o nível da altíssima ambição que ele tinha, né? Simplesmente ele queria criar uma nova mitologia. Então isso não é uma coisa tão simples assim. Nós temos em tela uma cópia que seria a edição original, né, do Hobbit, e uma edição que é a edição portuguesa, que era a edição que eu comercializava nos tempos da minha livraria. Nós temos aqui um exemplar, né? E eu ficava embasbacado que as pessoas vinham procurar esses livros do Tolkien. Eu, interessado num esoterismo, aspas, sério, né? Eu ficava embasbacado com as pessoas procurando esses livros. O que será que tem de tão especial nesses livros, né? Até que eu resolvi ler o Hobbit, né? E fui tomado pela mesma fascinação, né, que os leitores originais do Hobbit tiveram quando tomaram contato com a obra. E o Hobbit é a base, é a gênese do Senhor dos Anéis. É a gênese no sentido de que é o livro que foi escrito primeiro. Aí nós temos a última publicação, talvez, sobre o Hobbit, né, que é o guia ilustrado do filme. Realmente o filme é uma jornada inesperada, porque mais uma vez é uma visão do diretor. E a visão dos diretores cinematográficos, eles sempre, alguns dizem que distorcem o livro original, e outros dizem que apresentam uma nova visão, né? Aí você pode escolher a posição que você achar mais interessante. O Hobbit, ele surgiu como um livro para crianças, né? Diferentemente de todos nós que lemos em algum momento, ou pelo menos líamos há tempos atrás, né, histórias infantis para as crianças antes delas dormirem, o Tolkien, em vez de ler histórias alheias, ele resolveu escrever. Então ele escreveu as histórias para os próprios filhos. E isso foi parar quase que acidentalmente na mão de uma moça que trabalhava numa editora inglesa. Ela mostrou esse livro para os donos dessa editora, e eles então gostaram muito do livro. O livro foi publicado e se tornou um sucesso estrondoso. Por causa desse sucesso, os editores solicitaram que houvesse uma continuação. E o Tolkien, porém, ele era muito perfeccionista. Ele era quase maníaco, né? Era um especialista em linguística, conhecia o anglo-saxão, conhecia as línguas inglesas antigas, o saxão, tinha familiaridade, né, com a língua da Islândia e da Finlândia. Então ele conhecia perfeitamente bem as línguas nórdicas. Os editores cobravam dele a continuação, e ele então conseguiu produzir rapidamente, atendendo aos pedidos dos editores. Ele produziu a continuação do Hobbit, que é o Senhor dos Anéis, mais ou menos em 17 anos, né? Então basta ver como ele foi rápido. Mas foi rápido por quê? Porque ele era perfeccionista, né? Ele não admitia nada fora do lugar. É uma coisa, para ele a literatura é uma coisa absolutamente séria. E ele estava imbuído com esse objetivo de criar uma nova mitologia. E ele teve sucesso nisso. Mas antes da gente entrar no Hobbit, eu gostaria de chamar a atenção para alguns textos que influenciaram diretamente o Tolkien e para a mitologia que influenciou o Tolkien diretamente, que é a mitologia nórdica. Talvez fosse necessário, antes disso, esclarecer um pouco, tocar mais uma vez naquilo que é mitologia. Algumas pessoas acreditam ainda que mitologia é um conjunto de contos, histórias mais ou menos folclóricas, que não tem muito sentido, em que deuses são, na verdade, pura e simplesmente personificação de forças da natureza, e que isso não tem nenhuma ligação com os dias de hoje. Então isso é um equívoco, né? O mais absoluto equívoco. A importância da mitologia é muito grande. Por que a importância da mitologia é muito grande? Porque a religião tradicional, instituída, ela tem uma base na mitologia.
Então, a mitologia evoluiu para a religião estabelecida ou, segundo outros, involuiu para a religião estabelecida, né? E um outro elemento que tem a ver com a mitologia, diretamente com a mitologia, são os contos de fadas, os contos infantis, que na verdade também são um subproduto da mitologia. E uma outra coisa que os estudiosos colocam veementemente é que os contos de fadas, os contos infantis, eles não tinham inicialmente o objetivo de serem destinados às crianças. Na verdade, eles são contos de ensinamento, né? E eu já disse algumas vezes aqui que a melhor definição de mitologia para mim é que mitologia é a história da alma. Mitologia é a história da alma. E a mitologia, ela está gravada no inconsciente humano, né? Não é possível estudar mitologia sem mergulhar nas obras de Joseph Campbell, sem mergulhar nas obras de Carl Gustav Jung. São coisas absolutamente interligadas, né? E se você ler as obras de Jung um pouco, né? Eu não me considero especialista, nós temos aqui pessoas mais gabaritadas, talvez, para falar sobre Jung. Mas, se você ler um pouco das obras de Jung, se você ler um pouco das obras de Campbell, se você ler um pouquinho das obras de Mircea Eliade, você vai ter uma visão do Senhor dos Anéis e do Hobbit que vai além da fantasia. Mas, afinal de contas, o que é um Hobbit? Né? O Tolkien, se não me engano, estava corrigindo provas, que ele dava aula em universidades, em escolas, professor de literatura, participou da formação do dicionário da língua inglesa de Oxford, que é talvez o mais importante dicionário de língua inglesa. Tem verbete que foi cuidado por ele. Ele estava corrigindo uma prova e aí acho que o aluno deixou um espaço em branco e ele pegou o espaço em branco e escreveu: num buraco no chão vivia um hobbit. Ele olhou olhou um buraco no tapete da sala, do lugar onde ele estava, e vendo o espaço vazio na página que ele estava corrigindo, ele pegou a caneta e escreveu: num buraco no chão vivia um hobbit. Isso veio na mente dele, ele escreveu. Mas o que era um hobbit? Nem eles, vamos dizer assim, sabia, né? Nem ele sabia o que era um hobbit. Na verdade, eu acho que aí começa a manifestação inconsciente de toda a literatura a que ele teve acesso, a toda mitologia nórdica na qual ele estava embebido, se manifestou, né? O Hobbit foi publicado em 37. O Tolkien é considerado o pai da ficção fantástica, né? E quando ele começou a escrever O Senhor dos Anéis, instigado pela criação do Hobbit, ele falou o seguinte, que a primeira coisa que vinha à mente dele, ao fazer uma história, era a língua. A linguagem vem primeiro, o nome da coisa vem primeiro. Então o nome Hobbit veio na mente dele e a partir daí ele começou a criar a história. Eu acho que de certa forma é como o Guimarães Rosa trabalhava, né? O Guimarães Rosa fala sobre a importância dos nomes, a influência e a importância dos nomes, né? E de como isso se manifesta na própria literatura. Para se ter uma ideia do trabalho de Tolkien, é preciso levar em conta que ele criou as linguagens que os personagens iam falar. Ou seja, imagine que você vai escrever um livro e você invente um país, né? E resolva que naquele país se fala uma língua determinada que não existe, que você vai ter que criar essa língua. Ora, mesmo para quem conhece razoavelmente filologia, quem conhece linguística, né? Isso vai ser uma coisa bastante complexa. O Tolkien criou algumas línguas, né? Baseado naturalmente
nas línguas nórdicas, né? Eu vou mostrar alguns desses textos que o influenciaram. Então, para você ter uma ideia, ele criou a linguagem que os personagens iam usar, baseou o alfabeto nas runas, que é o alfabeto do viking, o alfabeto nórdico, né? Criou a língua, né? Trabalhou o alfabeto, ele criou os povos, as raças, a zoologia daquele país, a botânica, a geografia, as terras, as cidades, as vilas, as aldeias, os costumes, uma genealogia para cada personagem, os personagens e os calendários utilizados. Né? Então nós estamos falando de um gênio. Né? Em 2002, até 2002, foram vendidos 160 milhões de exemplares do Senhor dos Anéis. Né? Traduzido para dezenas e dezenas de idiomas. Há uma pequena ligação entre o Tolkien e o C.S. Lewis, que escreveu Nárnia, que eu considero uma obra de qualidade muito inferior. Né? Tanto o C.S. Lewis, que escreveu Nárnia, e outros escritores se encontravam com o Tolkien em determinados pubs na Inglaterra. Eles tinham um clube literário onde eles ficavam debatendo mitologia, debatendo literatura, textos anglo-saxônicos, antigos, etc. Né? Mas o Tolkien achava que o Lewis ele tinha produzido o texto muito rápido, né? E aquilo dava margem a imperfeições. Né? Do Lewis eu assisti somente o filme, né? E achei muito estranho quando aparece o Papai Noel. Né? Eu achei que aquele Papai Noel estava demais, né? Na história. Nós temos na tela alguns personagens da mitologia nórdica, né? Como Loki, Thor, né? Freya, Odin, o pai dos deuses, provavelmente o protótipo de Gandalf. O protótipo arquetípico de Gandalf é Odin, o pai dos deuses. O Gandalf é chamado também de o andarilho, né? Ele vive andando, né, pela Terra-média, para lá e para cá. Ele é chamado de o andarilho. Ele está sempre com um cajado na mão, né? Que faz às vezes de lança, aí, como Odin está sempre com a sua lança sagrada, e com um chapéu grande, né, cobrindo o rosto. Odin anda com um chapéu bem grande, cobrindo uma parte do rosto, porque ele perdeu um olho. Quando você conhece um pouco da mitologia nórdica e você lê os livros do Tolkien, você começa a perceber algumas ligações, né? Nós temos aí uma representação do mundo, segundo os nórdicos, né? O mundo era sustentado numa árvore, né? Na raiz da árvore você tem aí o dragão, Nidhogg, né? E no alto uma águia. Nós já falamos um pouco aqui sobre o simbolismo da árvore, do pássaro e da serpente, né? Que dragão é serpente, né? Em grego, drakon é serpente em grego. Existe todo um simbolismo por detrás desses elementos mitológicos. Mas é interessante observar aí que aonde vivem os personagens principais do Senhor dos Anéis e do Hobbit, né? Na Terra-média. O que é a Terra-média ou a Terra do Meio? É Midgard, né? Nós temos aí bem no meio, né? Abaixo na altura do tronco da árvore do meu lado esquerdo da tela, onde tem a árvore em preto e branco, está escrito aí Midgard. Midgard quer dizer a Terra-média, né? A Terra do Meio. Antes de falar um pouco mais do Hobbit, eu vou falar um pouco mais sobre a mitologia nórdica, dos livros nórdicos que influenciaram Tolkien, né? Para a gente ter uma ideia talvez um pouco mais precisa do que seria o Hobbit. A mitologia nórdica tem um peso muito grande na obra do Tolkien, e aí nós temos as principais obras que influenciaram Tolkien. Quem já leu O Senhor dos Anéis deveria ler estes livros. É bem verdade que a maioria deles talvez não, pelo menos dois principais, talvez não, acredito que não existam ainda em português, pelo menos no Brasil. Talvez em português de Portugal. Beowulf, né? Parece-me que já existe tradução para o português. Os Eddas, né? O Kalevala, ou Kalevala, e Siegfried e o Anel. Estes existem em português. Tem um livro muito interessante que é O Anel do Poder, da Jan Shinoda Bolen, né? Que faz uma análise junguiana
da ópera de Wagner, né, do ciclo, né, do Anel, né, que foi utilizado, o ciclo do Anel, né, que foi utilizado por Wagner para compor a ópera. Uma das coisas interessantes com relação ao Senhor dos Anéis, né, a continuação do Hobbit, a importância que é dada ao número 9. Né? Os nórdicos dizem que existem 9 mundos. Não vou citar todos aqui, mas existem 9 mundos. Quem assistiu O Senhor dos Anéis percebe que, num determinado momento, logo no início do filme, Sauron usa um anel mágico. E esse anel mágico é arrancado da mão dele com um golpe, mesmo com uma espada quebrada, é arrancado o anel do poder, é retirado da mão dele. Então ele fica com 9 dedos. Né? Curiosamente, são 9 mundos. Né? A Irmandade do Anel, aquele grupo que vai levar o anel para ser destruído, são 9. Aqueles cavaleiros de negro, que estão tentando achar o possuidor do anel, são 9. Né? O deus Odin tem um anel chamado Draupnir, que a cada 9 noites produz 8 cópias de ouro. 8, mais um original, 9. Então existe aí toda uma simbologia por trás do número 9. 9 foram as noites que Odin passou pendurado numa árvore para obter as runas. Odin se sacrifica, ele se sacrifica para ele mesmo, para obter as runas sagradas, para obter o conhecimento absoluto, a sabedoria, através das letras sagradas que são as runas. 9 são as chaves das fechaduras que a bruxa Lohri usa para trancar o sampo, o que é o moinho da abundância, né, no Kalevala. Né? 9 é um número sagrado em muitas tradições. No Egito Antigo, quando havia um grupo de 9 deuses principais, ou na China, onde o centro de Pequim tem 8 vias de acesso e um centro, totalizando 9. Então, tem toda uma simbologia por detrás do número 9. Vou falar rapidamente sobre Beowulf. Na minha interpretação, na minha visão, o Hobbit tem uma influência acentuada de Beowulf. O que é Beowulf? Beowulf é um texto escrito por volta do ano 1000, né, provavelmente fazia parte de uma tradição oral mais antiga, em saxão. Nós temos na tela um livro sobre Beowulf, né, escrito pelo Tolkien. Há uma ligação. Para mim, mostra que há uma ligação com o Hobbit, pela própria estrutura de Beowulf. Beowulf nada mais é que a história de um homem contra um dragão. Aqui temos a imagem de um filme que estamos tentando obter, porque existem 2 versões, pelo menos, sobre Beowulf. Essa versão é mostrada à minha direita nesta pasta de divulgação, que os personagens foram digitalizados, que é como se fosse um desenho animado, e essa versão de Beowulf e Grendel. A versão digitalizada, eu achei que, mais uma vez, eles mexeram muito na história original, a versão digitalizada, né? E a mãe do monstro, acreditem se quiser, no filme é Angelina Jolie. Bom, o Beowulf, basicamente, a história é que o rei Hrothgar, né, tem o seu castelo atacado todas as noites por um monstro, isso na Dinamarca. Então, Beowulf fica sabendo desse acontecimento, o monstro entra no castelo, e quando os cavaleiros estão dormindo, ele entra e mata os cavaleiros. Misteriosamente, ele nunca mata o rei, mas ele mata todos os cavaleiros, mata um número grande de cavaleiros, a tal ponto que o próprio castelo do rei tem que ser fechado. Então, o que acontece? Aparece um herói, um salvador, um Messias, aparece um herói, um Hércules, né? Que é Beowulf. E o Beowulf, ele passa a noite no castelo e ele não dorme. Né? Nós já discutimos o simbolismo de dormir em várias ocasiões. Dormir simboliza rebaixamento de consciência, simboliza perda de consciência. Né? Sansão dormiu, perdeu o cabelo e o poder. Né? Jesus, no Getsemane, né, fala para os discípulos, orai e vigiai, e eles dormem. Né? Por 2 vezes ele chama atenção para que não durmam, que não percam a consciência. Ele chama atenção e eles dormem. Né? Nas histórias, nos contos infantis, quando a pessoa dorme, o personagem dorme, acontecem problemas. Né?
Então, na verdade, esse dormir, simbolicamente, é o baixo estado de consciência que os homens estão, né? Daí que vários autores, vários mestres falam em que o homem tem que acordar, despertar, né? Se iluminar, manter a consciência desperta. Daí que Buda quer dizer acordado, iluminado. Beowulf vai, aspas, dormir no castelo, né? Tem um filme chamado 12º Guerreiro, que aparece uma cena similar, né? Os guerreiros sabem que vão ser atacados no castelo, então eles se deitam, mas estão todos acordados, né? Quando são atacados. Então acontece a mesma coisa com o Beowulf. Ele não dorme, ele permanece acordado. E quando o monstro ataca, ele sem armas, né? Ele é um Sansão, ele é um Hércules, ele sem nenhuma arma, ele ataca o monstro, né? E consegue derrotar o monstro em batalha e arranca um braço, uma garra do monstro. Essa imagem chamei a atenção, né, para a espada, né? Que é a espada? A espada simboliza o discernimento, aquilo que separa o certo do errado, o bem do mal. Simboliza o poder, né, o poder afiado do discernimento, né? No Gita, né, o Krishna diz para Arjuna: saca a espada da sabedoria e corta a ignorância. Como disse o Valdir Jagmin, né? Jesus, em um momento, diz: eu não vim trazer a paz, né, mas a espada, não vim trazer a paz, mas a guerra, né? Em um momento, simbolicamente, ele fala isso, sendo que Jesus nunca portou nenhuma espada. Então, existe um simbolismo por detrás. Esses textos mitológicos e religiosos não podem ser interpretados literalmente, pois a letra mata e o espírito vivifica. É o que está no próprio Evangelho. No Beowulf tem uma cena muito interessante, porque ele mata ele arranca a garra do monstro, o monstro foge ferido e vai morrer nos pântanos, né? E numa caverna submarina. E o Beowulf vai atrás dele e recebe de presente uma espada para combater o monstro. E quando ele chega lá e ele vai combater o monstro, mas o monstro já está morto, mas está a mãe do monstro. A mãe de Grendel, que é o monstro. E quando ele vai combater a mãe de Grendel, com aquela espada que ele ganhou de outra pessoa, a espada se quebra, ela se desfaz. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que você não pode combater o seu monstro interior com uma espada alheia. Você tem que usar a sua própria espada. Você tem que ter a sua própria sabedoria, o seu próprio discernimento. Durante a batalha, dentro do lago, nessa cova submarina, o Beowulf encontra uma espada. Aí sim, ele utilizando aquela espada que ele encontrou, ele consegue matar a mãe de Grendel, consegue matar o monstro. Não com a espada fornecida por uma outra pessoa, mas por uma espada forjada, né, por ele mesmo, né, uma espada forjada pela consciência dele mesmo, pelo despertar dele. Bom, e no final da vida, Beowulf mata o monstro, arranca o braço do monstro, que foge, depois ele mata a mãe do monstro, né? E ele volta como um guerreiro vitorioso. Essa é a história original, não são os filmes. E mais tarde ele se torna rei daquele local. E ao ele se torna rei e fica um belo tempo como governante. Depois de um tempo governando, o que acontece? Ele já numa certa idade, numa idade já meio avançada, uma pessoa entra numa cova de um dragão, rouba um objeto, uma taça, e o dragão fica furioso com aquilo e começa a atacar as cidades. Aí o Beowulf vai até lá e consegue, somente acompanhado por um cavaleiro, por um ajudante, que ninguém tinha coragem de acompanhá-lo, ele vai até lá, mata o dragão, e ele mata o dragão, mas ele é muito ferido em combate, e aí ele já está morrendo, então ele pede para o cavaleiro colocar ele em pé. Aí o cavaleiro coloca ele em pé e ele tem a visão do tesouro do dragão e morre. Essa história tem muita coisa a ver com o Hobbit, né? Tem muita coisa a ver com o Hobbit, né? Porque nós temos aí elementos de objetos, pedras preciosas, taças roubadas de um dragão que vai atacar uma cidade, né? Então esses elementos são elementos comuns, né? Eu não vou dizer que são iguais, mas são elementos comuns, tanto em Beowulf
quanto no Hobbit. Aí nós temos o fim de Beowulf, né? O dragão morto e o cavaleiro com as joias, com as coisas para ele olhar. Nós vamos falar um pouco mais sobre o simbolismo do dragão um pouquinho mais à frente. Os Eddas, lamentavelmente, eu não conheço nenhuma tradução para o português ainda, né? Eu tenho aqui uma tradução para o espanhol, né? É um texto clássico, né, que foi produzido por Snorri Sturluson, que era um político e escritor islandês. Ele compilou contos, histórias, né, e ele fez esse trabalho para ajudar aos poetas da Islândia e também para que não se perdesse aquele estilo, aquele tipo específico de poesia, de contos. Edda quer dizer, alguns dizem que Edda quer dizer bisavô, ou seja, uma referência a uma coisa que é muito antiga, a um texto originalmente muito antigo, né? Nos Eddas a gente encontra alguns elementos comuns no Senhor dos Anéis. Por exemplo, os animais têm nomes específicos, né? Não é que cachorro chama cachorro. O cachorro tem um nome, como uma pessoa tem um nome, né? Nós temos figuras que aparecem nos Eddas. Nós temos trolls, nós temos gigantes, nós temos anões, né? Que são ferreiros famosos, como os anões do Senhor dos Anéis são ferreiros. Nós temos esses anões e os hobbits, é uma coisa que a gente poderia dizer que é uma coisa de inspiração que tem a ver com os gnomos, né? Os seres da natureza, né? Nós temos elfos, nós temos a Terra-média, nós temos seres nos Eddas que cavalgam lobos. Nós vamos ver isso no Senhor dos Anéis, né? Nós temos águias que carregam pessoas. Aqui tem uma coisa interessante. A águia é um animal simbólico de Odin, o pai dos deuses, que é a imagem arquetípica de Gandalf, né? Esse pub, né, que ainda existe, né, a águia e a criança, né, reparem no símbolo desse pub, né, é uma águia carregando uma criança. Então, o Gandalf é salvo por águias, é carregado por águias no Hobbit, né, é carregado por águias no Senhor dos Anéis. Então, e a águia é um animal simbólico do pai dos deuses nórdicos, Odin, né? Esse pub, ele era frequentado não só pelo Tolkien, eles passavam aí compondo poemas e analisando histórias. O Tolkien lia trecho do Senhor dos Anéis para os outros colegas, inclusive, como se vê na placa, né, a placa redonda, C.S. Lewis, né, Charles Williams e outros escritores. Inclusive, fazia parte, durante um tempo, de um desses grupos literários do Tolkien, fez parte uma pessoa que era membro da Golden Dawn, da Aurora Dourada, que era uma organização de estudos ocultistas, em que pese o Tolkien tinha um certo horror, né, desse tipo de assunto. O problema é que ele não podia fugir da influência, né, dos arquétipos vindo através da mitologia. Então nós temos aí o Edda, né, que é o clássico da Islândia, né, e o Kalevala, que é o clássico da Finlândia. Esses textos influenciaram grandemente o Tolkien. Aí tem outra edição do Kalevala com o autor, né, Elias Lönnrot, que também compilou mitos dos finlandeses. Um outro texto que influenciou muito Tolkien, no qual ele trabalhou, porque ele conhecia bastante bem a mitologia inglesa, né, galesa, né, é Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, né? Tenho aqui também uma edição espanhola, né? Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. A tradução para o português de Sir Gawain para Galvão realmente é uma coisa, me parece que soa estranho. Mas é um texto também muito interessante que fala das provas iniciáticas pelas quais o cavaleiro medieval tinha que passar. Especificamente, essas histórias fazem parte do ciclo do arturiano, intimamente ligado à busca do Santo Graal, né? E o Cavaleiro Verde é uma história que talvez merece uma análise mais profunda, que não cabe aqui, não há tempo, né? Mas o Tolkien trabalhou no Cavaleiro Verde, lembra muito os cavaleiros
os cavaleiros do ciclo arturiano, as histórias lembram um pouco os cavaleiros de Rohan, né? Que aparece no Senhor dos Anéis. O Cavaleiro Verde, o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, a história basicamente de um cavaleiro que aparece na corte do rei Arthur, totalmente verde, né? Roupas verde, pele verde, cabelo verde, armadura, né? Totalmente verde. E ele lança um desafio de quem lança um desafio para os cavaleiros de que alguém se atreva a dar um golpe nele, né, com a sua espada, né, que o golpeasse no pescoço com a sua espada. Mas se a pessoa e se ele sobrevivesse a esse golpe, que dali a 1 ano e 1 dia a pessoa teria que se apresentar até ele para ele fazer a mesma coisa. Evidentemente que o cavaleiro tem uma forma tão estranha que ninguém se atreve a fazer isso, a não ser Sir Gawain, né? Que é aparentado do rei Arthur. O Sir Gawain aceita o desafio e dá um golpe com a espada e a cabeça do cavaleiro cai. E aí, mas para espanto, né? O corpo do cavaleiro se levanta, pega a própria cabeça pelos cabelos e a cabeça fala para a pessoa, para o cavaleiro Sir Gawain: estou esperando você na capela tal, no dia tal, na hora tal, daqui 1 ano e 1 dia. Se eu vá até lá, nós temos um encontro. Aí vai ser a minha vez, né? Bom, não vou contar o fim da história, para deixar a curiosidade para vocês, despertar o interesse para ler o livro, né? Mas é uma história, eu acredito que essa história possa ser a base, uma inspiração para um livro chamado A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Que inclusive foi feito também um filme. Os Eddas é a influência mais direta sobre o Tolkien, porque nós temos aí a própria origem dos anões. Aí nós temos os anões como são representados no filme, em cartaz. Nessa edição do texto mitológico dos Eddas, do Snorri Sturluson, da editora Miraguano, de Madrid, de 87. Eu vou traduzir do espanhol, né, o texto que eu vou ler é complementar ao que está na tela. Os deuses estavam reunidos, todos em assembleia, e em conjunto, os sagrados deuses fizeram um conselho sobre para discutir quem haveria de criar a estirpe dos gnomos, com o sangue de Brimir e os ossos de Blami. Isso é uma outra coisa interessante, que é com o corpo dos gigantes mortos que se faz, que se cria coisas, né? Isso desde a Mesopotâmia até os nórdicos. Ali estava Motsognir, que era o maior de todos os gnomos, e o segundo era Durin. Com a figura humana, criaram da terra a muitos anões. Assim disse Durin. Aí ele vai citando o nome dos anões que foram criados, que os deuses criaram, né? Ni, Nid, Nordri, Sudri, Austri, Vestri, esses são esses anões aqui, é um anão para cada ponto cardial. Althof, Dvalin, aí nós temos Bifur. Aí nós temos no quadro o nome dos anões, né, como está grafado nos Eddas e como foi grafado pelo Tolkien. São os mesmos. E o mais interessante é, no 12º verso do Veluspa, né, que é parte dos Eddas, é criado um anão chamado Gandalf. Gandalf. Não dá para fugir da influência dos Eddas. Evidentemente que as histórias, como foram contadas e criadas pelo Tolkien, são muito mais complexas do que está colocado nos Eddas, mas dá para perceber de onde foi que ele tirou os nomes. De onde veio a inspiração direta. Não tem como negar isso. Nem ele negava, claro. Nós estamos fazendo uma análise. Então nós temos aí os anões como são representadas.
Eu acredito, né, que os anões, né, e aqui menciona os gnomos, né, e nós sabemos que pela tradição ocultista se menciona os seres que vivem, estão ligados aos 4 elementos, né, terra, água, fogo e ar. Né? E os anões seriam uma derivação dos gnomos, né, os seres da terra. E os anões vivem dentro da terra, eles mineram, são mineradores, né, são ferreiros, trabalham com metais. Perguntaram ao Tolkien se havia alguma ligação entre o anel dos Nibelungos, que são os anões que aparecem na mitologia nórdica, mitologia germânica, na mitologia nórdica, que foram utilizados pelo senhor Richard Wagner para fazer o ciclo de óperas, né? O Anel dos Nibelungos, nós temos aí o Wagner representado. Ele perguntou se havia alguma ligação. Ele disse que a única ligação é que os 2 anéis eram redondos. É evidente que deve haver alguma ligação inconsciente, porque o anão também é feito, o anel dos Nibelungos é feito pelos anões, né? Ele é feito pelos anões, ele dá poder a quem o possui, né? E ele é disputado pelos deuses. No filme é disputado até pelos homens, né? Então nós temos aí a representação do anel, que é um anel, e o anel dos Nibelungos, ele também é amaldiçoado. E isso é muito claro. Loki, que é o deus do mal, ele toma o anel de Alberic, né? No texto do Anel dos Nibelungos, né? Aí, Alberic, o anão, ele diz o seguinte: através do anel vem o poder ilimitado. Agora, quem o possuir que encontre a morte. Que ninguém se alegre por ter o anel, nem tenha paz de espírito. A preocupação vai consumir quem o possuir. O medo será o pão que ele vai comer. Enquanto a inveja vai se apossar de quem gostaria de tê-lo, cobiçando o anel, ninguém encontrará proveito nem deleite. Esse é mais um texto mitológico que a gente deveria, em algum momento, poder estudar, né? Que é o ciclo do anel do poder, segundo a tradição das óperas de Wagner, né? Aqui nós temos, né, a lenda de Sigurd, ou seja, de Siegfried, né? E também o Anel dos Nibelungos, segundo o Wagner. Então, acho que ficou mais ou menos claro, né, qual é a influência da mitologia nórdica para a composição do Hobbit, né, dentro do trabalho do Tolkien.